Gente, como tá sendo difícil gravar esse vídeo. Essa já é a terceira vez que eu tenho. Porque todas as vezes que eu vou gravar, me dói. Como se fosse ontem. Algum tempo atrás, o meu filho começou a sair uns caroços, né? Assim, atrás do ouvido, do pescoço. Conseguiu um encaixe, né? Com o médico do postinho de saúde. E o médico examinou, mexe daqui, mexe dali. E ele virou para mim e falou: mãe, eu não quero te assustar. Mas esses caroços que está saindo do pescoço e na orelha do seu filho, atrás da orelha do seu filho, pode ser câncer. O seu filho pode ser que ele tenha leucemia. Eu não queria falar, eu queria ter uma outra forma de falar para você sobre isso, mas não tem outro jeito. Então eu preciso que ele faça uma bateria de exame, né? E que você volte aqui com o resultado, porque dependendo do resultado a gente já vai entrar com o tratamento. Eu me lembro que no dia eu não tive reação nenhuma. A única frase que vinha na minha cabeça é que Deus me deu. Porque era para ele ter nascido morto. Era para eu ter morrido no parto, no dia que eu fui dar luz, né? No parto. Mas o Senhor, ele deu vida. Então eu sabia que havia um propósito, mas naquele dia eu não tive oração, eu não tive reação, eu não chorei. Hoje eu falo sobre o assunto e me dói, mas eu não chorei. Eu saí da sala do médico com a papelada, né? Ali nós moramos numa cidade pequena, então alguns enfermeiros vieram até mim e falaram: olha, mas não vai ser nada, vai dar tudo certo. O resultado do exame vai dar negativo, você vai ver. E eu entrei, né, minha mãe estava esperando na recepção, e aí, quando eu fui, né, até a recepção, minha mãe estava esperando assim, do lado. Aí, quando eu fui para marcar os exames, aí a primeira coisa que a moça me perguntou: olha, você tem condição de fazer no particular? Porque no SUS está demorando muito. Se você fizer no particular, tem a possibilidade de você descobrir até 3 dias o resultado. Nós não tínhamos condições, mas ali juntamos tudo que tínhamos e no dia seguinte, né, fomos fazer o exame. A minha mãe entrou em desespero, o pai do meu filho entrou em desespero. E eu não. Me vinha aquele versículo na mente que Deus é o mesmo Deus que fere, mas Ele também é o Deus que sara. E eu não tive reação. Se eu falar para vocês que eu chorei, que eu orei pela noite, não. Eu simplesmente abraçava o meu filho e eu dizia para ele: vai dar tudo certo. E no dia seguinte nós tínhamos um trabalho para fazer. Saímos bem cedinho, fomos com ele ao médico, ele fez alguns exames que era necessário, entre eles o exame de sangue, para detectar qual era a causa daqueles nódulos. E fomos para o trabalho. O resultado ia sair, acho que em 2, 3 dias, se eu não estou enganada. Lá na casa onde nós fomos trabalhar, teve culto após o almoço e nós não sabíamos, porque eram clientes novos e tal. E convidaram a gente para ficar. Eu levei o meu filho comigo. E na hora do culto, o pastor que estava pregando, ele falou para mim assim: irmã, te coloca de pé. Eu me coloquei em pé. E tinha uma outra senhora no mesmo lugar e ele pediu para que a senhora também levantasse em pé.
Deixei o meu filho ali brincando do ladinho do pai dele. Meu filho sempre foi muito tranquilo, sempre foi uma criança de não dar trabalho, né, em nada, para nada. Até hoje ele não me dá trabalho em nada, graças a Deus. Mas eu me coloquei em pé, aquela mulher também. Ele falou para mim assim: olha, Deus me mostrou que você tem um problema de saúde assim, 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 falando para ela. E ela começou a chorar e falou que era verdade, que ela tinha mesmo. E ele olhou para mim e falou assim: olha, Deus me mostrou que ele te deu um dom de cura. E hoje você vai exercer o dom que ele te deu. Ele falou para mim: impõe a mão sobre essa irmã, porque Deus vai te usar para curar ela. E ela vai testemunhar a cura. Eu acho que foi o momento que eu orei, gente. Eu não sei explicar, mas foi o momento que eu orei. Eu coloquei a mão sobre a cabeça dela. Eu comecei a orar, repreendendo aquela enfermidade, mas eu dizia assim dentro de mim: Deus, enquanto eu oro pela tua serva, visita meu filho. Deus, derrama a cura sobre a tua serva. Mas visita a saúde do meu filho. Que o resultado do exame dê negativo. E se não der, essa foi a minha oração diante de Deus. Fortalece a tua serva. Porque eu sei que o Senhor é fiel. Eu orei por ela. E naquele momento ela falou assim: olha, enquanto você estava orando por mim, eu senti de Deus como se o bálsamo da cura descesse sobre a minha cabeça. E eu senti queimando em mim. E eu vou testemunhar que eu fui curada. Porque eu sinto que eu fui curada. Eu disse amém. Nós participamos daquele culto. E fomos para casa. Em casa, eu olhava para o meu filho brincando. Eu olhava para o pai dele, desesperado. Falava com a minha mãe, também em desespero. E eu, calma. Eu não sei explicar o porquê, mas eu me mantive calma o tempo todo. E passados uns dias, a minha mãe pegou o resultado do exame dele. Fomos ao médico. E quando eu peguei o resultado do exame, eu falei: Deus, está aqui a sua resposta para a oração que eu fiz na vida daquela mulher, o CBR. E eu tinha uma certeza tão grande dentro de mim que o resultado seria negativo. Quem me viu chorando, ninguém me viu desesperado. Porque o Senhor já havia dado a vida para o meu filho de volta no parto. Era para ele ter nascido morto. Mas o Senhor soprou os fôlegos de vida sobre ele. Então eu sabia que havia um propósito na vida dele. Eu sabia que havia um propósito nisso tudo. E passados-se, né, os dias, pegamos o resultado. Fomos lá. E quando o médico abriu, ele falou: mãe, o resultado é negativo. O seu filho, ele tá com a imunidade muito baixa. Ele tá com falta de cálcio. O teor de cálcio dele também tá muito baixo. Algumas vitaminas também estão e tal. É só uma reposição que a gente vai fazer. O tratamento vai ser esse, vai ser esse. É por isso que saiu esses caroços no pescoço, né? Esses nódulos atrás da orelha no pescoço. Mas o seu filho não tem mais nada. O
diagnóstico para leucemia. Deus. Foi um dia assim que eu falei, Deus, eu sentia dentro de mim que o Senhor não ia me deixar. E para a glória de Deus, meu filho fez o tratamento que ele tinha que fazer. E meu filho foi saudável uma vida inteira. Era difícil pegar uma gripe. É difícil até hoje ele pegar uma gripe, é difícil ele reclamar de alguma coisa porque não tá bem. E também, passados 6 dias, aquela mulher, ela faz os exames. E depois, os donos da casa contaram pro meu ex-marido que o resultado também deu negativo, ela estava curada. Então eu quero trazer uma reflexão para você. Quando eu acho que o momento que Deus mais nos usa é quando você está sensível à voz de Deus. É quando você está sensível às coisas de Deus. Porque eu poderia ter me revoltado com o diagnóstico médico. Eu poderia ter me revoltado. Eu poderia não ter orado por aquela mulher. Eu poderia ter ficado em casa com meu filho. Mas eu decidi sair, eu decidi manter a minha rotina. E quando eu orei por ela, foi uma decisão pessoal entre Deus e eu, porque eu poderia ter dito não. Eu poderia ter dito, Deus, não, eu não vou orar. Enquanto o Senhor não curar o meu filho, eu não vou orar. Enquanto eu não saber a resposta, o resultado daquele exame, eu não vou orar. Eu poderia ter apresentado essa oração diante de Deus. Mas eu decidi fazer diferente. Eu decidi orar. Eu decidi confiar. Eu decidi exercer aquilo que o Senhor havia colocado nas minhas mãos. Eu não sei qual é a situação que você está passando hoje. Eu não sei se de repente tem algo que você não consegue ver uma solução. Eu não sei se sua vida está nesse termo, está desse jeito. Mas eu sei que há um chamado para a tua vida. Há um chamado plantado dentro do seu coração. Há uma necessidade de você ser usado na obra através das mãos do Senhor. Nesse tempo tão difícil que a gente está vivendo, a necessidade de que você se levante. Independente das circunstâncias que você está vivendo, há uma necessidade. Deus, Ele quer usar você. Se coloque na posição, se coloque em pé. Não deixe que as lutas do dia a dia ou as coisas que você não vê solução naquele momento paralise a sua fé. Não guarde o dom que Deus te deu, não esconda, não enterre o talento. Se põe na disposição do Senhor, e eu tenho certeza que enquanto você trabalhar para a obra, o Senhor, Ele vai estar trabalhando a seu favor. Eu sei que foram tempos muito difíceis. Meu filho, hoje ele é um adolescente, que não me dá trabalho em nada. Até o ano retrasado, ele pregava nas igrejas. Mas hoje ele não quer mais exercer nada. Ele vai para a igreja, ele vai para os cultos, é uma bênção. Mas ele não quer exercer. Isso me magoa? Às vezes. Porque eu continuo confiando que o Deus que fez a promessa, que devolveu a vida para o meu filho, o Deus que curou aquela mulher, Ele tem o
poder de alcançar a vida do meu filho, do seu filho, da sua filha, que está lá nas drogas, na prostituição, que está afastado dos caminhos do Senhor, o seu marido. O Senhor, Ele tem poder de alcançar, Ele tem poder de transformar. Só não saia do seu lugar. Só não saia, não deixe de fazer aquilo que Deus te chamou, não deixe de exercer o teu chamado. Mas, irmão, você não sabe o que eu estou passando, eu realmente não sei. Mas o Senhor, Ele sabe, o céu, Ele sabe. E o céu responde diferente, talvez não seja nem do jeito que você quer. Mas o céu, Ele responde diferente. E eu creio. Eu não te conheço, mas você vai dar o testemunho de que quando você fizer para Deus, você fez para Deus. O Senhor, Ele fez por você. Amém? E lembre-se sempre, Deus é bom em todo tempo. E em todo tempo, Deus é bom.